Fala pessoal, mais um caso clínico que eu postei na página hoje. Nosso quinto caso clínico, um paciente já com passado de cardiopatia reumática vem para o consultório com quadro de prostração, cansaço e febre diária há 15 dias. Né? Sintomatologia extremamente inespecífica. Né? O exame físico regular estado geral, a ausculta pulmonar nada que chama atenção e na ausculta cardiovascular é um paciente que tem um sopro holossistólico em foco mitral que aumenta com corrente de gripe. E foram encontradas essas lesões no pé esquerdo. Se eu não tivesse mostrado essa foto aí para vocês, até a linha onde eu demonstro o sopro do paciente, podia ser um monte de coisa. O paciente pode estar fazendo uma pneumonia, tuberculose, pode ter que diagnóstico diferencial de síndrome infecciosa. Esse pezinho aqui que ajuda a gente a tentar direcionar para um diagnóstico específico, tá bom? Porque olha só, a presença do sopro, eu estou diante de um paciente com cardiopatia reumática. Esse sopro já pode ser dele. Ele já tem essa cardiopatia reumática já há algum tempo, já tinha esse sopro. Porque muita gente fica olhando com maldade, sopro com febre, endocardite. O paciente pode ter outro quadro infeccioso. Claro que um quadro mais arrastado, 15 dias, temos que arrastar. Uma febre de 15 dias, necessariamente eu preciso fazer uma investigação com hemocultura. Então, nesse paciente, uma das hipóteses diagnósticas vai acabar sendo o quê? A endocardite. Ainda mais com esse pezinho aqui. Eu tenho algumas lesões aqui, umas lesões pretas, assim, isso chama atenção de quê? Isso aqui vocês acham que é o quê? Isso aí geralmente é êmbolo séptico. Isso é um quadro infeccioso, uma infecção descontrolada que emboliza. São as famosas lesões de Janeway. Beleza? Então, lesões de Janeway presentes na endocardite infecciosa. Só com isso mata o diagnóstico? Não mata. Então, como é que eu faço para matar o diagnóstico de endocardite infecciosa? São os famosos critérios de Duque. Eu já falei lá atrás sobre ele na nossa página, né? Mas isso aí não muda, né? Então os critérios de Duque continuam sendo os mesmos. Eu tenho os critérios maiores e critérios menores. Lembrando que para diagnóstico definitivo eu preciso de 2 maiores, ou 1 maior e 3 menores, ou 5 menores. Critérios maiores, critérios de cultura. Então eu preciso ter uma hemocultura. Eu preciso ter uma cultura positiva. Ou 2 hemoculturas positivas para germes típicos, também não adianta nada crescer uma bactéria que geralmente não causa endocardite. Então tem que ter 2 hemoculturas positivas. Hemoculturas persistentemente positivas para germes típicos, né? Isso nesse caso quando coletados com mais de 12 horas de intervalo, ou 3 ou mais hemoculturas positivas. E os critérios ecocardiográficos. Ecocardiográfico, muita gente tem essa dúvida. Eu preciso de um eco transesofágico, preciso de um eco transesofágico. Se eu tiver imagem no eco transtorácico, acabou. Só que negócio, se eu não consigo pegar a imagem no transtorácico, eu preciso do transesofágico para dizer com certeza que não tem nenhuma imagem no coração. O eco transtorácico ele pode ser suficiente, só que tem baixa sensibilidade, baixa especificidade para o diagnóstico do cardite. O paciente que tem prótese não tem jeito. Prótese é igual a prótese valvar, que eu digo. Prótese valvar tem que fazer o diagnóstico com eco transesofágico. Então, quais são os critérios? É uma massa oscilante intracardíaca presente na válvula, no aparato subvalvar. Geralmente, ela tem que estar no lado onde que recebe sangue, onde o sangue bate, tá bom? Então, justamente na face, quando é a válvula aórtica, face ventricular, porque o sangue vai estar batendo ali e vai fazer o crescimento do germe, né, no aparato valvar. Eu posso ter jato regurgitante, eu posso ter destruição valvar que geram um jato regurgitante. Eu posso ter um abscesso cardíaco, já discutimos um caso no passado sobre abscesso cardíaco, um foco basicamente em eco. Vai lá no YouTube que tem esse vídeo do abscesso lá para vocês verem. Deiscência parcial de prótese valvar, um paciente já tinha prótese valvar e solta alguns pontos, aquela infecção, ela cresce ali no aparato valvar, aí solta os pontos da cirurgia prévia e faz um jato regurgitante para valvar, ou uma regurgitação valvar nova. Isso aí tem que ter. Isso aí é o critério talvez que seja mais fraco, né? Porque eu preciso ter certeza, um eco recente, documentado, que não tinha aquela regurgitação valvar e surgiu uma regurgitação valvar nova. Critérios menores. Predisposição cardíaca. Esse paciente da questão ele já tem, é um paciente com febre reumática prévia. Uso de drogas também conta. Febre, esse paciente da questão também tem febre. Fenômenos vasculares, como o êmbolo séptico, isso inclui infarto pulmonar, aneurisma micótico, hemorragia intracraniana, hemorragia conjuntival, lesões de Janeway, então esse paciente também tem, beleza? Fenômenos imunológicos, glomerulonefrite, nódulos de Osler, vou mostrar na próxima figura o que é um nódulo de Osler, manchas de Roux que aparece ao fundo de olho e presença de fator reumatoide.
Culturas positivas também sem preencher o critério maior, ou ecocardiograma consistente com endocardite também sem preencher o critério maior. Então, se eu tiver esses fatores, eu considero como endocardite, beleza? Isso aqui é um exemplo de um ecocardiograma, tá vendo aqui? Não é o caso do nosso paciente da questão. Aqui eu tenho uma válvula nativa, tá vendo que tem algo se mexendo aqui? Tá vendo que tem uma imagem móvel na face ventricular, que é a face justamente que recebe o sangue, é móvel, beleza? Tá vendo aqui como que se mexe? Mexe bastante. Então é um diagnóstico já bastante suspeito de endocardite. Se tiver outros comemorativos, fecha o diagnóstico de endocardite. Além disso, o exame clínico, eu já tinha falado para vocês das lesões de Janeway, que o nosso paciente tem essas lesões de Janeway, e tem os nódulos de Osler. Os nódulos de Osler aparecem nas mãos e podem aparecer nos pés. Geralmente aparecem nos dedos. São nódulos extremamente dolorosos, que têm um fundo imunológico. Então são bem dolorosos, são os nódulos de Osler, que também aparecem na endocardite. Eu posso ter também hemorragia conjuntival e também hemorragias ungueais. Então são todos esses critérios para o diagnóstico de endocardite. Então vamos lá. Então ficou mais fácil para a gente matar. Esse paciente, como é que ele vai ter que ser manejado? O paciente vai ter que ser internado, vai abrir uma investigação, fazer eco transtorácico, colo e hemocultura. Se o eco transtorácico já for definitivo, beleza. Esse paciente, teoricamente, já posso pensar em algum tratamento inicial. O paciente está com febre, vamos ver como é que está o laboratório dele, se o laboratório dele é consistente com causas bacterianas, fazer um hemograma, colher culturas, beleza? Então fazer aquele apanhado geral do paciente que precisa internar para investigar um quadro de uma febre arrastada, um quadro infeccioso arrastado. Então qual é o diagnóstico provável nesse paciente? O diagnóstico que eu vou buscar inicialmente não tem outro, é endocardite infecciosa mesmo. O que representa essa lesão no pé? Já falamos anteriormente, a famosa lesão de Janeway, que fala a favor de uma embolização séptica. Qual alteração valvar é encontrada? É um sopro holosistólico. Sopro que pega toda a sístole, geralmente são de cavidades que têm baixa diferença de pressão. Então, holosistólico, eu não imagino, por exemplo, uma estenose aórtica. Na estenose aórtica, aquele sopro em diamante, porque eu tenho uma diferença de pressão entre o ventrículo esquerdo e a aorta. Então, eu preciso fazer uma força para abrir aquela válvula. Então, o pico ele acaba sendo mais no meio. Então, aquele sopro em diamante. O sopro que é holosistólico é quando o sangue ele vai de uma cavidade de alta pressão para baixa pressão, que no caso é o quê? Do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo. Então, o sopro, assim que o átrio esquerdo contrai, rápido, como a pressão do átrio, como o ventrículo esquerdo contrai, o átrio esquerdo que tem uma baixa pressão, o sopro já fica no máximo desde o início. Então, o sopro ele é holosistólico. Quando eu faço o hand grip, eu aumento a resistência vascular periférica. Então, eu dificulto a saída do sangue pela aorta. Então, se eu dificulto a saída do sangue pela aorta, eu facilito o sangue a voltar para o átrio esquerdo. Então, esse sopro, essa alteração valvar encontrada é compatível com insuficiência mitral. Beleza? Ficou claro para vocês que é um sopro de insuficiência mitral? E qual o tratamento? Como eu falei para vocês, a endocardite, a base do tratamento, o pilar do tratamento acaba sendo o antibiótico. Qual vai ser o antibiótico? Depende se o paciente tem prótese anterior ou não, qual é o bicho que aparece na bactéria. Existem algumas instituições que têm uma cobertura mais ampla, até porque nós temos mais germes resistentes vindo de comunidade. Depende também do estado de higiene dentária do paciente também, se eu tenho uma situação, eu tenho um foco dentário possível para essa infecção em corrente sanguínea. Então, o pilar vai acabar sendo antibiótico. O foco aqui não vai ser qual é o antibiótico que eu vou utilizar, porque existem algumas instituições que mudam isso e as próprias recomendações de antibiótico ficam mudando com o passar do tempo. Mas é importante saber que tem que fazer antibiótico e tem que ficar de olho o quê? Tem que ligar o alerta para cirurgia. Alguns pacientes precisam ser encaminhados para cirurgia. E são 3 grandes grupos de pacientes que vão para cirurgia. O paciente com insuficiência cardíaca, aquele paciente onde a destruição valvar, a válvula faz uma destruição aguda da válvula, então o paciente não consegue manejar aquela sobrecarga em alguma cavidade cardíaca. Então o paciente faz insuficiência cardíaca, edema agudo de repetição, você não consegue controlar os sintomas do paciente, então é um paciente que você tem que caminhar para cirurgia precoce. Outra infecção descontrolada, o paciente fazendo febre, embolizando, fazendo febre direto, culturas persistentemente positivas, então o antibiótico não está dando jeito, eu tenho que tirar aquela infecção na marra daquele paciente. Então eu tenho que
encaminhar esse paciente para cirurgia. E por último, a prevenção de embolismo. Às vezes é uma massa vegetante muito grande, está fazendo microembolizações, então o paciente já teve algum sintoma, aneurisma micótico. Lembrando que o aneurisma micótico ele acaba, eu tenho que segurar, eu tenho que ficar muito atento a questões de cirurgia porque aumenta o risco de sangramento intracraniano. O aneurisma micótico talvez é a grande situação onde eu tenho que frear o meu ímpeto pela cirurgia, beleza? Pelo risco de sangramento intracraniano. Então são essas 3 situações onde eu tenho que ligar o alerta para cirurgia. Beleza, pessoal? Esse é o caso clínico de hoje. Espero que tenham gostado dessa questão, tenham aprendido bastante. Deixa seu comentário aí embaixo, né? Se você estiver no YouTube, não esquece de deixar o seu like e curtir a página. Manda para os seus amigos, tá bom? E também não esquece de marcar aquele sininho. Toda vez que tiver vídeo novo, você vai receber aí um aviso na sua casa, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.